Por que você deve saber sobre a história e os conceitos dos antimicrobianos? Quando a gente fala de conceito de antimicrobiano, a gente vai estudar um pouco sobre quais são aí os principais termos utilizados na antibiótico terapia. Então eu vou aqui discutir, por exemplo, o que é um fármaco bactericida e o que é um fármaco bacteriostático. Professora, eu preciso saber esse conceito? Sim, você precisa. Por quê? Porque existem alguns antibióticos que atuam de forma bactericida, ou seja, que provocam a morte da célula bacteriana. Porém, existem alguns fármacos que são bacteriostáticos, alguns antibióticos que são bacteriostáticos. Estático é de estase, então que vão promover o quê? A parada do crescimento, tá? Então isso é importante você saber, por quê? Porque durante ali o tratamento com esses antibióticos, a resposta dos pacientes será diferente. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre o histórico e os conceitos dos antimicrobianos. Bom, então quando a gente fala aqui da história, nós temos aqui em 1910 Paul Ehrlich desenvolvendo o primeiro antibiótico sintético, né? Que foi chamado, na verdade, de Salvarsan, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o surgimento dessa antibiótico terapia devido a Paul Ehrlich, quando ele desenvolveu esse primeiro antibiótico, então esse primeiro antibiótico aqui sintético, sintetizado aí de forma química, tá? Que foi ali, primeiramente, utilizado para o tratamento contra a sífilis, tá certo? Como que ele descobriu aqui esse antibiótico? E juntamente com a descoberta desse antibiótico, ele descobriu dois termos importantes, que são toxicidade seletiva e quimioterapia. Então, vamos começar aqui com esse primeiro conceito de toxicidade seletiva. Quando eu falo que um fármaco, que um antibiótico, ele tem que ter uma toxicidade seletiva, o que isso significa? Significa que ele tem que ser tóxico para alguém. Então, é de forma seletiva. No caso de uma infecção bacteriana, esse paciente, por exemplo, ele tem uma infecção do trato urinário. Esse antibiótico, ele tem que ser tóxico para quem? Ele tem que ser tóxico para a célula bacteriana e não para a célula do hospedeiro. Então, aqui, quando ele descobriu o Salvarsan, ele já foi descobrindo alguns conceitos que são muito importantes hoje na antibiótico terapia, que é o caso da toxicidade seletiva. Voltando aqui ao nosso quadro, por que ele descobriu essa toxicidade seletiva? O que ele fez? Na verdade, ele tentava corar as bactérias sem corar os tecidos adjacentes. Então, o que ele fez? Ele pensava em tipo uma bala mágica, onde de forma seletiva ia afetar somente ali a bactéria, sem afetar o hospedeiro. E por isso que a gente tem essa ideia de toxicidade seletiva, tá? E aí, então, ele também deu essa ideia da quimioterapia. Aqui, essa quimioterapia, entenda essa quimioterapia não como os antineoplásicos utilizados no tratamento aí do câncer, tá? Quando a gente fala aqui de quimioterapia, é porque eu estou utilizando uma substância sintética no tratamento de uma doença. Passando algum tempo, nós temos em 1928 o Alexander Fleming descobrindo a penicilina. E a penicilina, ela é o quê? Ela é um antibiótico natural, tá? Então, na verdade, essa penicilina, ela foi descoberta como? O Alexander Fleming, ele estava ali semeando bactérias em uma placa de Petri. Então, ele estava crescendo aqui Staphylococcus aureus, que é um coco gram positivo. E aí ele observou que quando um fungo cresceu nessa placa, ele inibiu o crescimento de bactérias ao redor dele. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que esse fungo estava produzindo alguma substância que estava inibindo o crescimento do Staphylococcus aureus e por isso que esse antibiótico foi chamado de penicilina. Por quê? O fungo produtor é o penicillium. E aí nós temos em 1935 o Gerard Domanique, onde ele tem ali, nós temos o marco, né, dessa antibiótico terapia com a descoberta da sulfanilamida. Então a sulfanilamida aqui, ela foi descoberta através do quê? Através aí de infecções. Então naquela época nós tínhamos ali infecções estreptocóccicas, né, e ali isso foi bem durante a Segunda Guerra Mundial, veja aqui a data, em 1935. Então, aqui os exércitos, né, ali todo mundo, os soldados do exército, utilizavam dessa sulfanilamida para tratar essas infecções estreptocóccicas, tá? Então, aqui é um pouquinho da história aí da antibiótico terapia. E aí, vamos falar agora um pouquinho sobre os conceitos, tá? Então, antibiótico. O que é um antibiótico? Um antibiótico é uma substância produzida por um micro-organismo que inibe o crescimento de outro micro-organismo. Esse termo, antibiótico, ele nasceu junto com quem? Com a descoberta da penicilina. Então, o que aconteceu? Quando o Alexander Fleming, ele estava ali semeando Staphylococcus aureus lá na placa de Petri e ele observou que um fungo inibiu, ele viu o quê? Ele viu que ele tinha um micro-organismo e que inibia o crescimento de outro micro-organismo. Então, veja, o fungo, durante o seu metabolismo, ele produz substâncias e essas substâncias, elas são o quê? Elas são metabólitos do fungo. Então, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo e está crescendo metabólitos. Que são esses metabólitos? São excretas. E esses metabólitos inibiram o crescimento
crescimento das bactérias. Então, na verdade, a penicilina nada mais é do que um metabólito do penicillium e que inibiu o crescimento do Staphylococcus, que é uma bactéria gram-positiva, ele é um copo gram-positivo. Então, com isso, surgiu esse termo antibiótico, então é uma substância que é produzida por um micro-organismo e que inibe o crescimento do outro micro-organismo, é uma substância natural, porque faz parte ali do metabolismo, e junto com esse termo antibiótico surgiu também a ideia de antibiose. O que é antibiose? Então, eu preciso ali inibir o crescimento daquele outro micro-organismo. Quais são os outros conceitos importantes na antibiótico terapia? Vamos lá. Nós também temos esse termo aqui de toxicidade seletiva, tá? Então, o antibiótico, para ele ser bom, ele precisa ser tóxico para quem? Ele tem que ser tóxico para o agente patogênico. Então, quando eu falo que um fármaco, ele apresenta uma toxicidade seletiva, ele é um fármaco que vai ser efetivo contra o agente microbiológico. Então, por exemplo, aqui, contra a célula procarionte, que no caso é quem? No caso é a bactéria, e não vai afetar a célula do hospedeiro, não vai afetar as células eucariontes, tá? Quando a gente fala de toxicidade seletiva também, nós temos aqui um problema, tá? Se a gente parar para pensar nas estruturas desses agentes microbiológicos, por exemplo, eu tenho lá a E. coli. A E. coli, ela é uma bactéria, as suas características, elas são totalmente diferentes da célula do hospedeiro. Então, teoricamente, se eu estudar a E. coli, se eu estudar como que é a sua parede celular, se eu estudar como que é o seu material genético, eu consigo ali descobrir uma molécula capaz de matar essa E. coli. Mas se a gente pensar em um vírus, o vírus ele é o quê? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, obrigatoriamente, ele vai infectar a célula do hospedeiro. Ele vai estar dentro da célula do hospedeiro. Então, quando eu falo, por exemplo, de um fármaco que é um antiviral ou, por exemplo, um antirretroviral, eles trazem bastantes efeitos adversos. Por quê? Porque como o vírus está dentro da célula do hospedeiro, eu não consigo atingir o vírus sem atingir a célula do hospedeiro. Então, por isso que aqui, quando eu tenho um paciente que tem HIV, o vírus do HIV, ele toma aquele coquetel, né, de antirretroviral, ele apresenta diversos efeitos adversos, justamente porque esse fármaco, ele também vai acabar lesionando a célula do hospedeiro. Então, quando a gente fala aqui de antibiótico, é mais fácil eu conseguir aí ter uma toxicidade seletiva ali para o antibiótico, né, então para a célula bacteriana, do que para a célula do hospedeiro, diferentemente, por exemplo, de um antiviral. Voltando aos conceitos, nós temos aqui dois conceitos importantes também, que é o termo bactericida e bacteriostático. Esse termo bactericida, sida é morte, então ele é um antibiótico que causa a morte da célula bacteriana. Por exemplo, aí as quinolonas, né, como o ciprofloxacino. E aí nós temos aqui o termo bacteriostático, estase, é que promove a parada do crescimento. Então, vai inibir o crescimento da célula bacteriana. Nós temos aqui os fármacos que inibem a síntese de proteínas. E aí temos também esse termo de amplo espectro de ação e restrito espectro de ação. Então, nós temos aí alguns fármacos que têm um espectro restrito de atividade microbiana, então ele vai atingir ali diferentes tipos microbianos, tá? Então ele vai atingir um tipo, né? Por exemplo, a penicilina. A penicilina, ela tem um espectro restrito de ação porque ela atinge bactérias gram-positivas, mas não atinge bactérias gram-negativas. Então as bactérias gram-negativas, poucas bactérias gram-negativas são aí degradadas, né? São mortas pela penicilina. Quando a gente tem aí um espectro amplo de ação, é quando ele é ativo contra vários tipos de bactérias. E o antibiótico, nós temos aí o antibiótico, ele precisa ser aí um antibiótico que tenha uma ação microbiana seletiva, vai atuar somente na célula bacteriana e também potente. Então, para que eu possa dizer que um antibiótico ele é ideal, ele tem que ter essa ação microbiana seletiva, tá? Ele também não pode aí alterar a homeostasia da célula do hospedeiro e nem causar nenhum efeito irritante. Ele também não pode ser tóxico e nem alérgico no hospedeiro, não pode provocar reações alérgicas. Ele também não pode ser destruído por enzimas teciduais e ou bacterianas. Então, esse antibiótico ideal, aí ele tem que ser eficaz na célula bacteriana e ele não pode ser destruído por essa célula bacteriana. E ele tem que apresentar um bom índice terapêutico, onde o indivíduo ali, o hospedeiro, apresente uma dose máxima tolerada e uma dose mínima curativa. Então, para apresentar um bom índice terapêutico, a dose tóxica, ela é muito distante da dose terapêutica. Aqui a gente tem um quadro resumo com os principais mecanismos de ação dos fármacos antibacterianos. Então, nós temos fármacos aí que vão inibir a síntese da parede celular, como, por exemplo, as penicilinas, as cefalosporinas, a bastracina e a vancomicina. Temos fármacos que vão inibir a síntese de proteínas, inibindo a tradução, como, por exemplo, aí é o caso do cloranfenicol, da eritromicina, das tetraciclinas e da streptomicina. Temos fármacos que vão inibir a replicação e a transcrição de ácidos nucleicos, então, que vai inibir a replicação do DNA, como é o caso das quinolonas, e que vai então inibir a transcrição, como é o caso da rifampicina, utilizada aí no tratamento da tuberculose. Temos fármacos que vão causar danos à membrana plasmática e fármacos que vão inibir a síntese de metabólitos essenciais, como é o caso das sulfonamidas e do trimetoprim. Então veja que nós temos nessa imagem um resumo dos principais mecanismos de ação dos fármacos que atuam aí no tratamento das infecções bacterianas. Então, de maneira geral, você precisa saber que os fármacos atuam inibindo parede celular,
inibindo síntese de parede celular, inibindo a síntese de proteínas, inibindo ali a replicação do material genético, inibindo a replicação do DNA e também outros mecanismos de ação, como por exemplo, ali inibindo a síntese de metabólitos essenciais. E neste momento a gente vai discutir os fármacos que vão inibir a síntese de proteínas. Então eu peço aqui a sua atenção para que você entenda que quando eu falo de um fármaco que está inibindo a síntese de proteína, ele vai inibir a síntese de proteína de qual célula? Do parasita, da bactéria. Então, vai inibir a síntese proteica da célula bacteriana. Então, vamos lá, vamos entender quem são esses fármacos. Bom, então, quando eu falo de um fármaco que vai inibir a síntese de proteínas, esse fármaco aí, ele apresenta uma toxicidade seletiva para a célula bacteriana, por quê? Quando a gente pensa na síntese de proteínas, nós temos uma estrutura importante envolvida que são os ribossomos, tá? Mas os ribossomos, eles são diferentes para a célula bacteriana e para a célula do hospedeiro, para a célula eucarionte. Então, o que acontece? A célula eucarionte, que é a célula animal ali, que é a célula do humano, ele apresenta um ribossomo 80S, tá? Já a célula procarionte, ela apresenta um ribossomo 70S. Então, a toxicidade seletiva para esse antibiótico que inibe a síntese de proteínas se dá pela diferença da estrutura do ribossomo da célula eucarionte e da célula procarionte. E quem são os fármacos que atuam inibindo a síntese de proteínas? Nós temos aí, ó, o cloranfenicol, a eritromicina, os aminoglicosídeos, os macrolídeos e as tetraciclinas. Esses fármacos são fármacos que você vai se deparar durante aí a sua atuação profissional, então preste bastante atenção, tá? Então vamos lembrar aqui um pouquinho como que acontece a síntese de proteína para você entender como que esses fármacos atuam. Então vamos lá. Quando nós temos a molécula de RNA mensageiro, essa molécula de RNA mensageiro, ela veio da onde? Ela veio lá do DNA, tá? DNA é um material genético, então essa célula bacteriana, ela tem os seus genes expressos, que quando expressos vão formar o RNA mensageiro, tá? Então o RNA mensageiro tem toda a informação necessária para quê? Para sintetizar a proteína. E aí nós temos aqui algumas estruturas importantes nessa síntese de proteínas, como por exemplo o ribossomo. Então lembre-se aí que o ribossomo 70S aqui dessa célula procarionte, o que acontece? Ele sai fazendo a leitura dessa molécula de RNA mensageiro. E conforme esse ribossomo vai fazendo a leitura desse RNA mensageiro, o RNA transportador vem trazendo o quê? Vem trazendo os aminoácidos para ir formando esse polipeptídeo, que é essa proteína. Então como que agem os fármacos inibindo essa síntese de proteínas? O cloranfenicol é um fármaco que vai se ligar à porção 50S aqui desse ribossomo e vai inibir a formação da ligação peptídica. Então, quando nós temos aqui o antibiótico se ligando à porção 50S, ele não consegue fazer leitura, logo o RNA transportador não consegue trazer os aminoácidos dessa cadeia polipeptídica. Nós temos aí as tetraciclinas. Tetraciclinas vão interferir no acoplamento do RNA transportador ao complexo de RNA mensageiro e ribossomo. Então, também inibe a síntese de proteínas. E aí nós temos a streptomicina modificando a conformação da porção 30S do ribossomo, resultando no quê? Se nós não temos aqui essa porção 30S, nós não temos uma leitura dessa molécula de RNA mensageiro, alterando então essa síntese de proteína, tá? Então vamos lá. Cloranfenicol. Como é que age esse antibiótico cloranfenicol? Ele vai inibir a formação das ligações peptídicas nas cadeias nascentes desses polipeptídeos, porque ele vai interferir, ele vai reagir com a porção 50S do ribossomo. O cloranfenicol, ele é bacteriostático, ou seja, ele promove a parada do crescimento bacteriano e ele vai ser ativo no tratamento de infecções causadas aí por Haemophilus influenza, Neisseria meningite e Streptococcus pneumoniae, que são os principais agentes causadores das meningites, tá? Então, o cloranfenicol aí, ele vai ser utilizado no tratamento das meningites, que são infecções das meninges. Aí nós temos o metronidazol. Metronidazol, ele vai atuar no mesmo sítio do ribossomo, então também interfere com a porção 50S do ribossomo. A diferença é que o metronidazol, além de ser antibiótico, ele também é antiprotozoário. Então, ele também vai ser eficaz no tratamento das infecções causadas por protozoários, que é o caso da vaginite, causada pelo Trichomonas vaginalis, que é aí, né, um protozoário, a giardíase, que é causada pela Giardia lamblia, e a disenteria amibiana, que é causada pela entamoeba histolítica, tá? Mas também o metronidazol vai ser eficaz contra as bactérias anaeróbias obrigatórias. Temos dentro dessa classe de inibidores da síntese proteica os aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos vão alterar a conformação da porção 30S do ribossomo, causando uma leitura incorreta desse RNA mensageiro, como é o caso da streptomicina, da gentamicina, da neomicina
neomicina e da tobramicina. Então, lembra-se que a neomicina, ela está aí compondo, né, o nebacetim, que tem neomicina na sua composição, e tobramicina é um colírio utilizado aí para o tratamento das conjuntivites bacterianas. Porém, nós temos aí alguns efeitos colaterais importantes nos aminoglicosídeos, como é o caso da ototoxicidade, então ele é tóxico para o canal aditivo, e a nefrotoxicidade, tóxico aí para os néfrons na região dos rins, tá? Então, veja que esses fármacos que vão inibir a síntese dessas proteínas, eles vão atuar de alguma forma durante a leitura do RNA mensageiro. Ou eles vão ali interferir com o RNA mensageiro, né, então nessa leitura, ou com o ribossomo, ou com o RNA transportador. Então veja que a gente está discutindo aqui fármacos que vão, de alguma forma, inibir a síntese de proteínas. Se a bactéria não produz proteína, ela não consegue se multiplicar, consequentemente ela não consegue sobreviver, tá? Por isso aí a importância de se conhecer o mecanismo de ação, por exemplo, do cloranfenicol. Voltando à discussão desses fármacos, nós temos aí as tetraciclinas. Tetraciclinas também são fármacos bastante importantes. Como que atua? Atua aí inibindo a tradução, então interferindo na ligação do RNA transportador, tá? Então, o RNA transportador, ele carrega aminoácidos específicos nessa porção 30S do ribossomo e ela vai inibir essa parte da tradução. As tetraciclinas, elas são importantes no tratamento de infecções causadas por bactérias gram-positivas e também bactérias gram-negativas, tanto aeróbias quanto anaeróbias. Ela também é eficaz no tratamento das espiroquetas, então a sífilis é causada aí pelo Treponema pallidum, uma bactéria na forma, né, de espiroqueta. A tetraciclina vai ser utilizada no tratamento da sífilis e também das clamídias e de alguns protozoários. Nós temos uma outra classe que são as glicilciclinas. As glicilciclinas é uma nova classe de antibiótico que foi descoberta nos anos 2000 e aqui nós temos quem? Nós temos a tigiciclina, o tigacil. Então, se você atuar no ambiente hospitalar, você vai se deparar bastante com a tigiciclina, especialmente porque ela é aí uma opção para o tratamento de bactérias que são multiresistentes, tá? Como é o caso aí do Staphylococcus resistentes à meticilina e também de Acinetobacter baumannii resistente a múltiplos fármacos, tá? Ele é um fármaco bacteriostático, ou seja, vai promover a parada do crescimento bacteriano e ele vai ser utilizado exclusivamente no ambiente hospitalar. Então, somente quem atuar no ambiente hospitalar vai conhecer aí a tigiciclina. Nós temos também aqui fármacos que vão inibir a síntese de proteínas se ligando à subunidade 50S do ribossomo. Quem são eles? São os macrolídeos, que é o caso da eritromicina, a claritromicina e a azitromicina. Então, lembre-se aí da azitro, né? A azitro é bastante utilizada no tratamento de infecções respiratórias, especialmente aí das faringotonsilites, que são as infecções de garganta, e são fármacos de amplo espectro de ação, então são eficazes contra vários tipos de células bacterianas. Temos o caso das streptograminas, como é o caso aí da dalfopristina e quinopristina, e das lincosaminas. E ainda temos como fármacos que se ligam à subunidade 50S do ribossomo, as oxalodinonas, né, que é uma nova classe de antibióticos que foi desenvolvida devido à resistência à vancomicina. E aí nós temos aí o fármaco linezolida, que é o Zivox, também somente de uso aí hospitalar, tá, que vai ser utilizado para combater essa espécie de estafilococos resistentes à meticilina. Então veja que aqui nós temos o quê? Nós temos fármacos que vão inibir a síntese de proteínas, tá certo? E eles vão atuar de alguma forma ali, interferindo na leitura desse RNA mensageiro. Então, ou vão se ligar à porção 50S, 30S desse ribossomo procarionte, lembre-se aí que a bactéria tem um ribossomo 70S, ou vão ali de alguma forma interferir com a ligação do RNA transportador, impedindo essa elongação da cadeia polipeptídica. Então, aqui nós temos fármacos que na maioria das vezes vão ser aí bacteriostáticos, ou seja, vão provocar a parada do crescimento dessa célula bacteriana.